Capítulo 2 Os Enigmas do Evangelho. Para entender a natureza deste capítulo, é necessário recorrer à natureza deste livro. O argumento que pretende ser a espinha dorsal do livro é do tipo chamado reductio ad absurdum. Ele sugere que os resultados de assumir a tese racionalista são mais irracionais do que os nossos. Mas, para prová-lo, devemos assumir essa tese. Assim, na primeira sessão, muitas vezes trarei o homem como um mero animal, para mostrar que o efeito era mais impossível do que se ele fosse tratado como um anjo, no sentido que era necessário tratar o homem apenas como um animal, é necessário tratar Cristo apenas como um homem. Tenho que suspender minhas próprias crenças, que são muito mais positivas, e assumir essa limitação até mesmo para removê-la. Devo tentar imaginar o que aconteceria a um homem que realmente lesse a história de Cristo como a história de um homem, e até mesmo de um homem de quem ele nunca tinha ouvido falar antes. E eu gostaria de salientar que uma leitura realmente imparcial desse tipo levaria, se não imediatamente à crença, pelo menos a uma perplexidade para a qual não há realmente solução, exceto na crença. Neste capítulo, por essa razão, não trarei nada do espírito do meu próprio credo. Excluirei o próprio estilo de dicção e até mesmo de letras que eu consideraria adequado ao falar em minha própria pessoa. Estou falando como um ser humano pagão imaginário, honestamente olhando para a história do Evangelho pela primeira vez. Agora, não é nada fácil considerar o Novo Testamento como um Novo Testamento. Não é nada fácil perceber as boas novas como novas, tanto para o bem quanto para o mal. A familiaridade nos enche de suposições e associações. E nenhum homem de nossa civilização, não importa o que pense sobre nossa religião, pode realmente ler a coisa como se nunca tivesse ouvido falar dela antes. Claro que é, em qualquer caso, totalmente ahistórico falar como se o Novo Testamento fosse um livro bem encadernado que caiu do céu. É simplesmente a seleção feita pela autoridade da Igreja de uma massa de literatura cristã primitiva. Mas, além de qualquer questão desse tipo, há uma dificuldade psicológica em sentir o Novo Testamento como novo. Há uma dificuldade psicológica em ver essas palavras bem conhecidas simplesmente como elas estão, e sem ir além do que elas intrinsecamente representam. E essa dificuldade deve ser realmente muito grande, pois o resultado disso é muito curioso. O resultado disso é que a maioria dos críticos modernos e a maioria das críticas atuais, até mesmo a crítica popular, faz um comentário que é exatamente o oposto da verdade. É tão completamente o oposto da verdade que alguém poderia quase suspeitar que eles nunca leram o Novo Testamento. Todos nós já ouvimos as pessoas dizerem uma centena de vezes, pois elas parecem nunca se cansar de dizer isso, que o Jesus do Novo Testamento é de fato um amante da humanidade, muito misericordioso e humano, mas que a Igreja escondeu esse caráter humano em dogmas repulsivos e o endureceu com terrores eclesiásticos, até que ele assumiu um caráter desumano. Isto é, arrisco-me a repetir quase o inverso da verdade. A verdade é que é a imagem de Cristo nas igrejas, que é quase inteiramente suave e misericordiosa. É a imagem de Cristo nos evangelhos, que é muitas outras coisas também. A figura nos evangelhos realmente proferem palavras de beleza, quase de partir o coração sua piedade por nossos corações partidos.
mas elas estão muito longe de ser o único tipo de palavras que ele profere. No entanto, elas praticamente constituem o único tipo de palavras que a Igreja, em sua imagem popular, sempre o faz proferir. Essa imagem popular é inspirada por um instinto popular perfeitamente sólido. A massa dos pobres está quebrada e a massa do povo é pobre. E para a massa da humanidade, o principal é levar a convicção da incrível compaixão de Deus. Mas ninguém com os olhos abertos pode duvidar que é principalmente essa ideia de compaixão que a maquinaria popular da Igreja busca levar. A imagem popular carrega muito, em excesso, o sentimento de Jesus gentil, manso e suave. É a primeira coisa que o estranho sente e critica em uma pietà ou um santuário do Sagrado Coração. Como eu disse, embora a arte possa ser insuficiente, não tenho certeza de que o instinto seja doentio. Em qualquer caso, há algo assustador, algo que faz o sangue gelar, na ideia de ter uma estátua de Cristo em ira. Há algo insuportável até mesmo para a imaginação, na ideia de virar a esquina de uma rua ou sair para os espaços de um mercado para encontrar a petrificação petrificante daquela figura enquanto se voltava para uma geração de víboras, ou aquele rosto enquanto olhava para o rosto de um hipócrita. A Igreja pode ser razoavelmente justificada, portanto, se ela virar o rosto ou aspectos mais misericordiosos para os homens. Mas é certamente o aspecto mais misericordioso que ela vira. E o ponto aqui é que é muito mais especial e exclusivamente misericordioso do que qualquer impressão que poderia ser formada por um homem meramente lendo o Novo Testamento pela primeira vez. Um homem simplesmente tomando as palavras da história como elas estão, formaria outra impressão, uma impressão cheia de mistério e possivelmente de inconsistência, mas certamente não meramente uma impressão de suavidade. Seria intensamente interessante, mas parte do interesse consistiria em deixar muito a ser adivinhado ou explicado. É cheio de gestos repentinos, evidentemente significativos, exceto que dificilmente sabemos o que eles significam, de silêncios enigmáticos, de respostas irônicas. As explosões de ira como tempestades acima de nossa atmosfera não parecem irromper exatamente onde deveríamos esperar, a seguir a algum mapa climático mais alto próprio. O Pedro que o ensino popular da Igreja apresenta é muito corretamente o Pedro a quem Cristo disse em perdão: apacenta meus cordeiros. Ele não é o Pedro sob quem Cristo se voltou como se fosse o diabo, clamando naquela ira obscura: afasta-te de mim, Satanás. Cristo lamentou com nada além de amor e piedade por Jerusalém que o assassinaria. Não sabemos que estranha atmosfera espiritual ou percepção espiritual o levou a afundar Betsaida no abismo mais fino do que Sodoma. Estou deixando de lado, por enquanto, todas as questões de inferência ou explicações doutrinárias ortodoxas ou não. Estou simplesmente imaginando o efeito na mente de um homem se ele realmente fizesse o que esses críticos estão sempre falando em fazer. Se ele realmente lesse o Novo Testamento sem referência à ortodoxia e até mesmo sem referência à doutrina, ele encontraria uma série de coisas que se encaixam muito menos com a heterodoxia atual do que com a ortodoxia atual. Ele descobriria, por exemplo,
que se há descrições que merecem ser chamadas de realistas, não precisamente as descrições do sobrenatural. Se há um aspecto do Jesus do Novo Testamento em que se pode dizer que ele se apresenta eminentemente como uma pessoa prática e no aspecto de um exorcista. Não há nada manso e suave, não há nada, nem mesmo no sentido como místico, sobre o tom da voz que diz cala-te e sai dele. É muito mais parecido com o tom de um domador de leões, muito profissional, ou de um médico de mente forte, lidando com um maníaco homicida. Mas esta é apenas uma questão secundária, para fins de ilustração. Não estou levantando essas controvérsias agora, mas considerando o caso do homem imaginário da lua, para quem o Novo Testamento é novo. Agora, a primeira coisa a notar é que, se a tomarmos apenas como uma história humana, é sob alguns aspectos uma história muito estranha. Não me refiro aqui à sua tremenda e trágica culminação, ou a quaisquer implicações envolvendo o triunfo nessa tragédia. Não me refiro ao que é comumente chamado de elemento miraculoso, pois nesse ponto as filosofias variam e as filosofias modernas muito decididamente vacilam. De fato, pode-se dizer que o inglês educado de hoje passou de uma moda antiga, na qual ele não acreditaria em nenhum milagre, a menos que fossem antigos, e adotou uma nova moda na qual ele não acreditará em nenhum milagre, a menos que sejam modernos. Ele costuma sustentar que as curas milagrosas pararam com os primeiros cristãos, e agora está inclinado a suspeitar que elas começaram com os primeiros cientistas cristãos. Mas me refiro aqui especialmente a partes não milagrosas e até mesmo desapercebidas e imperceptíveis da história. Há muitas coisas sobre ela que ninguém teria inventado, pois são coisas das quais ninguém jamais fez uso específico. Coisas que, se fossem notadas, permaneceriam mais como quebra-cabeças. Por exemplo, há aquele longo período de silêncio na vida de Cristo até os 30 anos. É de todos os silêncios o mais imenso e imaginativamente impressionante. Mas não é o tipo de coisa que alguém é particularmente propenso a inventar para provar algo. E ninguém, até onde eu saiba, já tentou provar algo em particular a partir disso. É impressionante, mas é impressionante apenas como um fato. Não há nada particularmente popular ou óbvio sobre isso como uma fábula. A tendência comum de adoração de heróis e criação de mitos é muito mais provável de dizer exatamente o oposto. É muito mais provável dizer, como acredito que alguns dos evangelhos rejeitados pela Igreja dizem, que Jesus demonstrou uma precocidade divina e começou sua missão em uma idade milagrosamente precoce. E há, de fato, algo estranho no pensamento de que aquele que, dentre toda a humanidade, menos precisava de preparação, parece ter sido aquele que mais se preparou. Seja de algum modo da humildade divina, ou de alguma verdade da qual vemos uma sombra na tutela doméstica mais longa das criaturas nobres da terra. Não pretendo especular, menciono isso simplesmente como exemplo do tipo de coisa que, em qualquer caso, dá origem a especulações, bem à parte das especulações religiosas conhecidas. Agora toda a história está cheia dessas coisas. Não é, de forma alguma, como é apresentada descaradamente na impressão, uma história da qual é fácil chegar ao fundo. É tudo menos o que essas pessoas falam como um simples evangelho. Relativamente falando, é o evangelho que tem o misticismo
e a Igreja tem o racionalismo. Como eu deveria dizer, é claro, é o Evangelho que é o enigma e a Igreja que é a resposta. Mas qualquer que seja a resposta, o Evangelho, como está, é quase um livro de enigmas. Primeiro, um homem lendo os ditos do Evangelho não encontraria banalidades. Se ele tivesse lido, mesmo com o espírito mais respeitoso, a maioria dos filósofos antigos e dos moralistas modernos, ele apreciaria a importância única de dizer que ele não encontrou banalidades. É mais do que pode ser dito até mesmo de Platão. É muito mais do que pode ser dito de Epicteto, ou Sêneca, ou Marco Aurélio, ou Apolônio de Tiana. E é imensuravelmente mais do que pode ser dito da maioria dos moralistas agnósticos e pregadores das sociedades éticas, com suas canções de serviço e sua religião de fraternidade. A moralidade da maioria dos moralistas antigos e modernos tem sido uma catarata sólida e polida de banalidades fluindo para todos sempre. Essa certamente não seria a impressão do estranho independente imaginário estudando o Novo Testamento. Ele não estaria consciente de nada tão comum e em um sentido de nada tão contínuo quanto esse fluxo. Ele encontraria uma série de alegações estranhas que poderiam soar como a alegação de ser o irmão do Sol e da Lua, uma série de conselhos muito surpreendentes, uma série de repreensões impressionantes, uma série de histórias estranhamente belas. Ele veria algumas figuras de linguagem verdadeiramente colossais sobre a impossibilidade de fazer um camelo passar pelo buraco de uma agulha, ou a possibilidade de atirar uma montanha ao mar. Ele veria uma série de simplificações muito ousadas das dificuldades da vida, como o conselho de brilhar sobre todos indiferentemente, como o sol, ou não se preocupar com o futuro mais do que os pássaros. Ele encontraria, por outro lado, algumas passagens de escuridão quase impenetráveis no que lhes diz respeito, como a moral da parábola do administrador injusto. Algumas dessas coisas podem lhe parecer fábulas e algumas como verdades, mas nenhuma como truísmo. Por exemplo, ele não encontraria as banalidades comuns em favor da paz. Ele encontraria vários paradoxos em favor da paz. Ele encontraria vários ideais de não resistência que, tomados como estão, seriam pacíficos demais para qualquer pacifista. Ele seria informado em uma passagem para tratar um ladrão não com resistência passiva, mas sim com encorajamento positivo e entusiasmado, se os termos forem tomados literalmente, acumulando presentes sobre o homem que havia roubado bens. Mas ele não encontraria uma palavra de toda aquela retórica óbvia contra a guerra que encheu inúmeros livros, odes e orações. Nenhuma palavra sobre a maldade da guerra, o desperdício da guerra, a escala assustadora da matança na guerra e todo o resto do frenesi familiar. Na verdade, nenhuma palavra sobre a guerra. Não há nada que lance alguma luz particular sobre a atitude de Cristo em relação à guerra organizada, exceto que ele parece ter gostado bastante dos soldados romanos. Na verdade, é outra perplexidade, falando do mesmo ponto de vista externo e humano, que ele parece ter se dado muito melhor com os romanos do que com os judeus. Mas a questão aqui é um certo tom de ser apreciado apenas lendo um certo texto, e podemos dar qualquer número de exemplos disso. A declaração de que os mansos herdarão a terra
está muito longe de ser uma declaração de mansidão. Quero dizer que não é manso no sentido comum de brando, moderado e inofensivo. Para justificá-lo, seria necessário ir muito fundo na história e antecipar coisas nunca sonhadas então e por muitos não realizadas até agora, como a maneira como os monges místicos recuperaram as terras que reis práticos haviam perdido. Se fosse uma verdade, era porque era uma profecia, mas certamente não era uma verdade no sentido de um truísmo. A bênção sobre os mansos parece ser uma declaração muito violenta, no sentido de fazer violência à razão e à probabilidade, e com isso chegamos a outro estágio importante na especulação. Como uma profecia, ela realmente foi cumprida, mas só foi cumprida muito tempo depois. Os mosteiros eram as propriedades e experimentos mais práticos e prósperos em reconstrução após o dilúvio bárbaro. Os mansos realmente herdaram a terra, mas ninguém poderia saber de nada do tipo na época, a menos que de fato houvesse alguém que soubesse. Algo da mesma coisa pode ser dito sobre o incidente de Marta e Maria, que foi interpretado em retrospecto e de dentro pelos místicos da vida contemplativa cristã, mas não era de forma alguma uma visão óbvia dela, e a maioria dos moralistas, antigos e modernos, poderia ser confiável para fazer uma corrida para o óbvio. Que torrentes de eloquência, sem esforço, teriam fluído deles para aumentar qualquer ligeira superioridade da parte de Marta. Que esplêndidos sermões sobre a alegria do serviço e o evangelho do trabalho, e o mundo deixado melhor do que o encontramos. E, geralmente, todas as 10.000 platitudes que podem ser proferidas em favor de se dar ao trabalho, por pessoas que não precisam se dar ao trabalho de proferi-las. Se em Maria, a mística e filha do amor, Cristo estava guardando a semente de algo mais sutil, quem provavelmente entenderia isso na época? Ninguém mais poderia ter visto Clara, Catarina e Teresa brilhando acima do pequeno telhado em Betânia. É assim de outra forma, com aquela ameaça magnífica sobre trazer ao mundo uma espada para separar e dividir. Ninguém poderia ter adivinhado então como isso poderia ser cumprido ou como poderia ser justificado. De fato, alguns livres pensadores ainda são tão simplórios a ponto de cair na armadilha e ficar chocados com uma frase tão deliberadamente desafiadora. Eles realmente reclamam do paradoxo por não ser uma platitude, mas o ponto aqui é que se pudéssemos ler os relatos do Evangelho como coisas tão novas quanto os relatos de jornais, eles nos confundiriam e talvez nos aterrorizariam, muito mais do que as mesmas coisas desenvolvidas pelo cristianismo histórico. Por exemplo, Cristo, após uma clara alusão aos eunucos das cortes orientais, disse que haveria eunucos do reino dos céus. Se isso não significa o entusiasmo voluntário da virgindade, só poderia significar algo muito mais antinatural ou grosseiro. É a religião histórica que a humaniza por nós pela experiência dos franciscanos ou das Irmãs da Misericórdia. A mera declaração por si só pode muito bem sugerir uma atmosfera um tanto desumanizada, o silêncio sinistro e desumano do harém e divã asiáticos. Este é apenas um exemplo entre dezenas, mas a moral é que o Cristo do Evangelho pode realmente parecer mais estranho e terrível do que o Cristo da Igreja. Estou me detendo ao lado obscuro
ou deslumbrante, ou desafiador, ou misterioso das palavras do Evangelho. Não porque elas não tivessem, obviamente, um lado mais óbvio e popular, mas porque esta é a resposta a uma crítica comum sobre um ponto vital. O livre pensador frequentemente diz que Jesus de Nazaré foi um homem de seu tempo, mesmo que ele estivesse à frente do seu tempo, e que não podemos aceitar sua ética como definitiva para a humanidade. O livre pensador, então, passa a criticar sua ética, dizendo plausivelmente o suficiente que os homens não podem dar a outra face, ou que eles devem pensar no amanhã, ou que a autonegação é muito ascética, ou a monogamia muito severa. Mas os zelotes e os legionários não deram a outra face mais do que nós, se é que chegaram a tanto. Os comerciantes judeus e os cobradores de impostos romanos pensavam no amanhã tanto quanto nós, se não mais. Não podemos fingir que estamos abandonando a moralidade do passado por uma mais adequada ao presente. Certamente não é a moralidade de outra era, mas pode ser de outro mundo. Em suma, podemos dizer que esses ideais são impossíveis em si mesmos. Exatamente o que não podemos dizer é que eles são impossíveis para nós. Eles são notavelmente marcados por um misticismo que, se fosse uma espécie de loucura, sempre teria atingido o mesmo tipo de pessoas como loucas. Tomemos, por exemplo, o caso do casamento e das relações dos sexos. Poderia muito bem ter sido verdade que um professor galileu ensinasse coisas naturais para um ambiente galileu, mas não é. Poderia ser racionalmente esperado que um homem, na época de Tibério, tivesse avançado uma visão condicionada pela época de Tibério, mas ele não o fez. O que ele avançou foi algo bem diferente, algo muito difícil, mas algo não mais difícil agora do que era então. Quando, por exemplo, Maomé fez seu compromisso polígamo, podemos razoavelmente dizer que foi condicionado por uma sociedade polígama. Quando ele permitiu que um homem tivesse 4 esposas, ele estava realmente fazendo algo adequado às circunstâncias, o que poderia ter sido menos adequado a outras circunstâncias. O que poderia ter sido menos adequado a outras circunstâncias. Ninguém vai fingir que as 4 esposas eram como os 4 ventos, algo aparentemente parte da ordem da natureza. Ninguém vai dizer que o número 4 foi escrito para sempre nas estrelas do céu. Mas ninguém vai dizer que o número 4 é um ideal inconcebível, que está além do poder da mente do homem contar até 4, ou contar o número de suas esposas e ver se chega a 4. É um compromisso prático que carrega consigo o caráter de uma sociedade em particular. Se Moisés tivesse nascido em Acton no século XIX, podemos muito bem duvidar se ele teria instantaneamente enchido aquele subúrbio com haréns de 4 esposas cada. Como ele nasceu na Arábia no século VI, ele sugeriu em seus arranjos conjugais as condições da Arábia do século VI. Mas Cristo, em sua visão do casamento, não sugere nem um pouco as condições da Palestina do primeiro século. Ele não sugere nada, exceto a visão sacramental do sacramento, como desenvolvida muito tempo depois pela Igreja Católica. Era tão difícil para as pessoas naquela época quanto para as pessoas de hoje. Era muito mais intrigante para as pessoas naquela época do que para as pessoas de hoje. Judeus romanos e gregos não acreditavam e nem mesmo entendiam o suficiente para desacreditar
a ideia mística de que o homem e a mulher haviam se tornado uma substância sacramental. Podemos pensar que é um ideal incrível ou impossível, mas não podemos pensar que é mais incrível ou impossível do que eles teriam pensado. Em outras palavras, seja o que for que seja verdade, não é verdade que a controvérsia tenha sido alterada pelo tempo. Seja o que for que seja verdade, enfaticamente não é verdade que as ideias de Jesus de Nazaré eram adequadas para sua época, mas não são mais adequadas para a nossa época. Exatamente o quão adequadas elas eram para a sua época talvez seja sugerido no final de sua história. A mesma verdade pode ser declarada de outra forma, dizendo que se a história for considerada meramente humana e histórica, é extraordinário o quão pouco há nas palavras registradas de Cristo que o vínculo ao seu próprio tempo. Não me refiro aos detalhes de um período que até mesmo o homem do período sabe que está passando. Refiro-me aos fundamentos que até mesmo o homem mais sábio muitas vezes assume vagamente serem eternos. Por exemplo, Aristóteles foi talvez o homem mais sábio e de mente aberta que já viveu. Ele se baseou inteiramente em fundamentos que geralmente se descobriu permanecerem racionais e sólidos em todas as mudanças sociais e históricas. Ainda assim, ele viveu em um mundo no qual era considerado tão natural ter escravos quanto ter filhos. E, portanto, ele se permitiu um reconhecimento sério de uma diferença entre escravos e homens livres. Cristo, tanto quanto Aristóteles, viveu em um mundo que tomava a escravidão como certa. Ele não denunciou particularmente a escravidão. Ele começou um movimento que poderia existir em um mundo com escravidão. Mas ele começou um movimento que poderia existir em um mundo sem escravidão. Ele nunca usou uma frase que fizesse sua filosofia depender até mesmo da própria existência da ordem social em que vivia. Ele falava como alguém consciente de que tudo era efêmero, inclusive as coisas que Aristóteles pensava serem eternas. Naquela época, o Império Romano havia se tornado meramente o Orbis Terrarum, outro nome para o mundo. Mas ele nunca tornou sua moralidade dependente da existência do Império Romano ou mesmo da existência do mundo. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. A verdade é que, quando os críticos falaram das limitações locais do Galileu, sempre foi um caso das limitações locais dos críticos. Ele, sem dúvida, acreditava em certas coisas que uma seita moderna particular de materialistas não acreditava, mas não eram coisas particularmente peculiares ao seu tempo. Estaria mais próximo da verdade dizer que a negação delas é bastante peculiar ao nosso tempo. Sem dúvida, estaria ainda mais próximo da verdade dizer apenas que uma certa importância social solene na minoria que não acredita nelas é peculiar ao nosso tempo. Ele acreditava no exemplo, em espíritos malignos ou na cura psíquica de doenças corporais, mas não porque ele era um galileu nascido sob Augusto. É absurdo dizer que um homem acreditava em coisas porque ele era um galileu sob Augusto, quando ele poderia ter acreditado nas mesmas coisas se ele tivesse sido um egípcio sob Tutankhamon ou indiano sob Gengis Khan. Mas com essa questão geral da filosofia, do diabolismo ou dos milagres divinos, eu lido em outro lugar. Basta dizer que os materialistas têm de provar a possibilidade dos milagres
contra o testemunho de toda a humanidade, não contra os preconceitos dos provincianos do norte da Palestina sobre os primeiros imperadores romanos. O que eles têm que provar para o argumento presente é a presença nos evangelhos daqueles preconceitos particulares daqueles provincianos particulares. E, humanamente falando, é espantoso quão pouco eles podem produzir, mesmo para começar a provar isso. Assim é neste caso do sacramento do casamento. Podemos não acreditar em sacramentos, assim como podemos não acreditar em espíritos. Mas é bem claro que Cristo acreditava neste sacramento à sua maneira e não de nenhuma maneira atual ou contemporânea. Ele certamente não obteve seu argumento contra o divórcio da lei mosaica, ou da lei romana, ou dos hábitos do povo palestino. Pareceria aos seus críticos, então, exatamente o que parece aos seus críticos agora, um dogma arbitrário e transcendental vindo de lugar nenhum, exceto no sentido de que veio dele. Não estou nem um pouco preocupado aqui em defender esse dogma. O ponto aqui é que é tão fácil defendê-lo agora quanto era defendê-lo então. É um ideal completamente fora do tempo, difícil em qualquer período, impossível em nenhum período. Em outras palavras, se alguém disser que é o que poderia esperar de um homem andando naquele lugar, naquele período, podemos responder com bastante justiça que é muito mais parecido com o que poderia ser a misteriosa declaração de um ser além do homem, se ele andasse vivo entre os homens. Eu sustento, portanto, que um homem, lendo o Novo Testamento, francamente e com frescor, não teria a impressão do que agora é frequentemente entendido por um Cristo humano. O Cristo, meramente humano, é uma figura inventada, ou peça de seleção artificial, como homem meramente evolucionário. Além disso, houve muitos desses Cristos humanos encontrados na mesma história, assim como houve muitas chaves para a mitologia encontradas nas mesmas histórias. 3 ou 4 escolas separadas de racionalismo trabalharam ao longo do chão e produziram 3 ou 4 explicações igualmente racionais de sua vida. A primeira explicação racional de sua vida foi que ele nunca viveu, e isso por sua vez deu oportunidade para 3 ou 4 explicações diferentes, como que ele era um mito do sol ou um mito do milho, ou qualquer outro tipo de mito que também é uma monomania. Então a ideia de que ele era um ser divino que não existia deu lugar à ideia de que ele era um ser humano que existia. Na minha juventude era moda dizer que ele era apenas um professor de ética à maneira dos essênios, que aparentemente não tinha muito a dizer que Hillel ou uma centena de outros judeus não pudessem ter dito. Como que é uma coisa gentil ser gentil e uma ajuda para a purificação ser puro. Então alguém disse que ele era um louco com uma ilusão messiânica. Então outros disseram que ele era de fato um professor original, porque ele não se importava com nada além do socialismo, ou, como outros disseram, com nada além do pacifismo. Então um personagem mais sombriamente científico apareceu, dizendo que Jesus nunca teria sido ouvido, exceto por suas profecias do fim do mundo. Ele era importante apenas como um milenarista, como o Dr. Cumming, e criou um susto provinciano ao anunciar a data exata do fim do mundo. Entre outras variantes do mesmo tema, estava a teoria de que ele era um curandeiro espiritual e nada mais. Uma visão implícita pela ciência cristã, que realmente tem que expor um cristianismo
sem a crucificação, para explicar a cura da mãe da esposa de Pedro ou da filha de um centurião. A outra teoria que se concentra inteiramente no negócio do diabolismo e no que chamaria de superstição contemporânea sobre endemoniados, como se Cristo, como um jovem diácono, recebendo suas primeiras ordens, tivesse chegado ao exorcismo e nunca mais fosse além. Agora, cada uma dessas explicações em si me parece singularmente inadequada, mas tomadas em conjunto, elas sugerem algo do próprio mistério que elas perdem. Certamente deve ter havido algo não apenas misterioso, mas multifacetado sobre Cristo, se tantos Cristos menores podem ser esculpidos a partir dele. Se o cientista cristão está satisfeito com ele como um curador espiritual e o socialista cristão está satisfeito com ele como um reformador social, tão satisfeito que eles nem esperam que ele seja outra coisa. Parece que ele realmente cobriu muito mais terreno do que eles poderiam esperar. E parece sugerir que pode haver mais do que eles imaginam nesses outros atributos misteriosos de expulsar demônios ou profetizar a desgraça. Acima de tudo, um leitor tão novo do Novo Testamento não tropeçaria em algo que o assustaria muito mais do que nos assusta? Aqui, mais de uma vez, tentei a tarefa um tanto impossível de reverter o tempo e o método histórico, e, na fantasia, olhar para frente com os fatos, em vez de para trás através das memórias. Então imaginei um monstro que o homem poderia ter parecido a princípio culpara a mera natureza ao seu redor. Teríamos um choque pior se realmente imaginássemos a natureza de Cristo nomeada pela primeira vez. O que deveríamos sentir ao primeiro sussurro de uma certa sugestão sobre um certo homem? Certamente não cabe a nós culparmos ninguém que ache esse primeiro sussurro selvagem meramente ímpio e insano. Pelo contrário, tropeçar naquela rocha do escândalo é o primeiro passo. A incredulidade gritante é um tributo muito mais leal a essa verdade do que uma metafísica modernista que a tornaria meramente uma questão de grau. Seria melhor rasgar nossas vestes com um grande grito contra a blasfêmia, como Caifás no julgamento, ou agarrar o homem como maníaco, possuído por demônios, como os parentes e a multidão, em vez de ficarmos estupidamente debatendo finos tons de panteísmo na presença de uma reivindicação tão catastrófica. Aqui reside ainda mais da sabedoria que se confunde com o espanto em qualquer pessoa simples, plena da sensibilidade própria da simplicidade, que acharia natural que a relva murche, que os pássaros caiam mortos no ar, quando um aprendiz de carpinteiro errante disse, com calma e quase despretensiosamente, como quem olha por sobre os ombros: antes que Abraão existisse, eu sou.